eu pensei, como que eu faço, né, para crescer, para escalar? Simples, eu preciso delegar. Só que quando a gente delega, Gina, eu acho que parece óbvio delegar, porque a gente imagina de delegar isso para alguém para te economizar algum tipo de tempo ou para que essa pessoa faça melhor que você. Só que geralmente a gente esquece de encontrar a pessoa certa, né? E se você tiver o processo perfeito e você tiver a cabeça certa, mas você não tiver a pessoa certa, o seu negócio não vai sair do lugar. E essa pessoa que entrou para trazer uma solução vai virar um grande problema. Esse é mais um episódio do Dopamina Empreendedora, o podcast do Equity Mais, a escola de negócios do Grupo Primo. Eu estou hoje aqui na posição de host, na verdade, estou abrindo um podcast que, na verdade, não sou eu que costumo estar aqui todos os dias, é o Rodrigo Janotto, mas invertemos os papéis hoje. Então, o Rodrigo Janotto, que você seja muito bem-vindo ou que eu seja muito bem-vindo? Eu não sei como que nós sejamos, irmão. Que nós sejamos muito bem-vindos. Que nós sejamos. Muito sejamos. Eu estava esperando essa conversa, cara. É sempre demais fazer podcast com você. Eu me sinto muito tranquilo. Sério, cara? Sério, cara. Eu me sinto muito tenso fazendo podcast com você. Nossa, cara. Pô, é papo de brother. Não, com certeza é um papo de brother, mas é perigoso, né? Vamos ver então. Um papo perigoso. Eu não sei o que você planeja perguntar. Cara, eu queria que a gente falasse sobre nossa história, bem breve, que ela é longa, até a chegada do Equity Mais, cara. A gente contar um pouquinho da história do Equity, o papel seu de delegar para mim essa responsabilidade, que eu abracei com muito orgulho. Então a gente contar um pouquinho do surgimento dessa tese até os caminhos atuais. O que você acha? Legal, cara. Vamos nessa. Assim, eu acho que ninguém consegue conquistar o grande sozinho, né? Isso, eu na verdade não acho. Isso é um fato, né? Fato, né? É porque existem as exceções, mas isso é um fato, né? Ninguém consegue conquistar nada grande sozinho. E eu sou um cara que eu sempre fui muito controlador. E eu vejo que as pessoas que têm algum sucesso, elas geralmente têm um grande desafio para lidar com o seu controle das coisas. Por quê? A pessoa que ela é muito talentosa em alguma área, ela, pelo fato de ser talentosa, reconhece que é difícil outras pessoas fazerem como ela faz. E como ela reconhece que é difícil outras pessoas fazerem como ela faz, ela quer controlar tudo que está acontecendo e ela quer fazer tudo sozinha. E aí você acaba entrando num dilema, porque por um lado você é muito bom no que faz, por outro lado você não vai chegar longe fazendo o que você faz melhor que os outros. Por quê? Porque você precisa de outras pessoas. Com certeza. Ainda mais quando a gente olha para uma empresa e a gente olha para as diferentes lentes de uma corporação, né? A gente tem papel estratégico, tático e operacional. Exato. Aí você tem aquele CEO que é técnico no seu setor e que não quer largar o doce, né, cara? E a hora do cara começa a ficar cada vez mais cara. Sim, porque ele fica ali mexendo, apertando o parafuso e o negócio simplesmente não prospera. Não prospera. Só que eu acho que essa lógica começou muito antes de pensar no grupo como uma empresa. Começou muito antes disso. Né? Porque, imagina, chegou um momento onde eu gravava o vídeo, e aí lá atrás, Gina, o pessoal não sabe, chama de Gina. Não, o pessoal já sabe. Já sabe, já? Já sabe. É Gina. Cara, você sabia que eu fiz o código da minha primeira landing page? Ah, não. Sério, cara? Ah, não. Sério, cara. Então você vai fazer a do Equity, então. Que não queira isso. Não queira isso, porque a primeira vez que eu fui lançar um curso, imagina, primeiro que não tinha o que tem hoje, né? Tantas coisas disponíveis na internet, né? E eu também não tinha capital, como a gente tem hoje, para poder investir um pouco mais. Então eu fui pesquisando, eu fui tentando, e eu criei uma landing page. Eu tinha feito um curso básico ali, eu fiz uma landing page que tinha um botãozão ali. Na Microcamp ou não? Não, cara, não. Onde eu fui pegando, técnica? olha que louco, eu fui copiando partes de código, colando no WordPress. Olha. E aí você pegava algo meio pré-feito, né? Aí eu botei plugins, aí eu adicionava algumas linhas específicas de código para você poder ter acesso a uma área de membros. Deu uma bagunça, tanto é que eu não sabia nem direito se estava funcionando. E aí eu pensei que não estava. Porque a primeira vez que fui vender um curso, eu abri as vendas, eu tinha investido quase R$5.000 de tráfego. Eu cheguei e falei, cara, vou vender muito. Né? E aí no que eu abri, tiveram 0 vendas. 0 vendas. Aí eu falei, deve ter tido algum problema no código, né, cara? Só que na verdade não. Tinham visitas na página. Você lembra? Visitas, Tinham visitas. O problema estava na conversão.
Pra estar na conversão, na A promessa, autoridade na é importante oferta. também, né? É, Isso conquista com o tempo, né? total. Cara, você falou de WordPress, só uma curiosidade. Você sabia que mais de 70% das páginas do mundo, hoje, da atualidade, são feitas em WordPress, cara? Sério, cara? Sério, cara? O pessoal é grande, hein? Então, a galera critica o WordPress e é aí uma ferramenta quase pré-histórica da É internet. verdade. Firme e forte. E, Tiagão, cara, me veio aqui na minha cabeça você falando do grupo, da história e contando um pouquinho da sua trajetória também. Você tomou a decisão de construir o Grupo Primo e, cara, você começou com uma cabeça que é a mesma que você está hoje, que diz muito respeito ao que a gente começou conversando, de que não se constrói nada sozinho, e você decide, então, começar a chamar executivos para tocar a tua estratégia, né, cara? Eu fui um dos primeiros que... Foi um dos primeiros. Eu fui o primeiro, será? Olha, Executivo, acho que sim, né? foi, com certeza. Eu lembro que teve várias reuniões para tomada de decisão da Sim. vinda do Gianotto para o Grupo Primo, né? Teve. Só, antes de entrar só nesse ponto específico, o que é interessante? Assim, a gente, conforme você cresce, você tem problemas. E esses problemas geralmente são novos. São problemas que você não passou, porque são problemas fruto do crescimento, fruto da sua ambição, né? E quando você tem um problema, você tem que fazer a pergunta certa. O controlador, ele pensa assim, como que eu resolvo? Essa é a cabeça do controlador. E as pessoas que elas são muitas vezes autodidatas ou elas são muito impetuosas de resolver as coisas, né, autorresponsáveis, elas falam, eu vou resolver, eu vou atrás, eu resolvo tudo, não tem problema que eu não consigo resolver. E elas vão atrás de tudo. E elas resolvem muitas coisas. Só que essa mentalidade não é a mentalidade do empreendedor, né? Quando você tem um problema, a mentalidade do empreendedor tem que ser a de que quem pode resolver isso para mim? Porque você precisa reconhecer com humildade que, como empreendedor, você geralmente vai ser uma pessoa mais generalista, né? Você não vai ser uma pessoa especialista. Tanto é que eu era um cara mais especialista e fui virando mais generalista. E aí eu tive um problema em determinado momento. Fruto da minha ambição, porque eu queria que o negócio ficasse grande, eu queria que o grupo pudesse rodar sem mim, sem a minha imagem, né? Me construir como um especialista, chegou uma hora que todo o negócio dependia de mim. Como fazer para esse negócio crescer? Como fazer para esse negócio ter uma receita recorrente? E aí eu tive um problema. Poxa, eu vou precisar de tecnologia para crescer. Ao invés de estudar tecnologia e usar a minha hora, que já era relativamente valiosa para o meu momento na época, eu pensei, como que eu faço, né, para crescer, para escalar? Simples, eu preciso delegar. Só que quando a gente delega, Gina, eu acho que parece óbvio delegar, porque a gente imagina de delegar isso para alguém para te economizar algum tipo de tempo ou para que essa pessoa faça melhor que você. Só que geralmente a gente esquece de encontrar a pessoa certa, né? E se você tiver o processo perfeito e você tiver a cabeça certa, mas você não tiver a pessoa certa, o seu negócio não vai sair do lugar e essa pessoa que entrou para trazer uma solução vai virar um grande problema, né? E a pessoa certa para mim tem a ver com duas coisas, basicamente. Tem a ver com as competências técnicas e tem a ver com a cultura. Antes eu achava que as competências técnicas eram mais importantes. Hoje eu vejo que a cultura é muito mais importante. Baita aprendizado, né? Muito. Cultura à frente. Só que você paga caro para aprender, né? Paga. Porque todo mundo ouve isso e na prática fala, acho que não, esse cara vai me resolver o problema, né? A ansiedade te faz acelerar o processo e acho que a velocidade é inimiga da cultura perfeita, sabe? É a máxima de contratar lentamente, né, e demitir rapidamente. E, cara, a gente costuma errar nisso, né, com o empreendedor, assim, e aí você tem que aprender e depois lidar com a sua própria ansiedade, né? Eu errei muito nisso. E aí, naquele momento, eu lembro que eu comecei a procurar indicações, né? E aí eu tive uma grande reflexão também. Eu falei, poxa, se o cara é bom, esse cara não vai estar desempregado. Vai ser muito difícil a pessoa estar desempregada, né? Então, onde que essa pessoa está? Ela está trabalhando já, né? Então, comecei a vasculhar uma série de empresas que tinham já posições de tecnologia relevantes. E eu também imaginei o seguinte, olha, não adianta eu trazer alguém júnior. Alguém júnior vai me trazer mais problema e eu não estou preparado para treinar essa pessoa. Não tinha as competências técnicas. Então, na verdade, se você quer resolver algum problema, você contrate quem resolve o problema, né? Traga para próximo quem resolve o problema. Então eu comecei a buscar um CTO na época. Só que não adianta você contratar alguém bom ou trazer alguém legal para o seu lado se essa pessoa não for sócia do clube, né? Uma pessoa que seja realmente relevante, não tem como. A pessoa precisa ter um ingresso do clube, não tem como, senão ela não vai se sentir comprometida assim como você. E quando a gente está no momento de construção,
Cara, aí isso é uma visão, uma cultura minha, né? Como eu vejo as coisas. Você precisa trazer gente para o seu lado da mesa, né? Porque quando você está num negócio e você senta de um lado da mesa diferente do seu colaborador, ele vai negociar pensando nele e você pensando em você, né? Então, acho que o grande desafio do empreendedor é fazer com que o colaborador sente do mesmo lado da mesa que ele. E acho que é muito difícil você sustentar uma posição colaborativa sem você materializar isso nas suas atitudes. E aí, o que eu pensei? Eu quero alguém, então, que seja sócio, que seja alinhado culturalmente e que tenha mais conhecimento que eu. E foi nesse momento onde uma pessoa que a gente conhece em comum te indicou, né? E aí eu te chamei para vir em casa tomar um café, né? Então aí foi uma coisa muito especial, porque na verdade a gente falou pouco sobre negócios no primeiro momento, e a gente falou muito mais sobre quem é você, quem sou eu, e foi muito interessante. E eu acho que quando você... De máscaras, né? De máscara no Estávamos Covid. em meio à pandemia, eu cheguei lá mascarado na tua casa. É verdade. Mas, Pensei, cara... um cara todo marrento, de máscara aqui. Não, mas cara, você falou tudo. E naquele momento a gente não sabia, né? Obviamente a gente tinha boas indicações, mas a gente não sabia que a gente estava dando a mão ali para um projeto de décadas, né, cara? Sim. E eu vejo em você, né, o sócio que eu sempre procurei. E o fato de estar na tua casa, cara. Estou na casa do primo rico. Você falou do Gina, né? Estou na casa do primo rico. Quem abriria uma porta da casa para uma pessoa que não conhece? Então aquilo foi muito importante. E eu tô muito com você nesse aspecto, assim, cultura à frente, cultura bem analisada, bem implementada, bem observada, cultivada, gera prosperidade, cara. Sim. Não tem segredo. Com certeza. E nós dois juntos, né, começamos essa história, essa jornada. Que bom que eu te encontrei, cara. E acho que tem um outro aspecto que é muito legal da nossa história e das histórias individuais de cada um, é que a gente tá aqui para fazer o que tem que ser feito, cara. Uhum. Então eu costumo brincar, né? O pessoal fala, até hoje escrevi uma newsletter que eu falo sobre, as pessoas me veem como um cara easygoing, né? Um cara tranquilão. Não te conhece, né? Não, tem meus momentos, né? Tem meus momentos, né? De um outro Gianotto, mas no geral eu sou bem equilibrado. Só que tem um aspecto que é o skin in the game muito forte para mim. E até um pouco do que me trouxe até o Equity, né? Eu nunca quis ser CEO do Equity antes de ser visto como naturalmente, né? Uhum. E eu falo para todo mundo isso. O pessoal fala, nossa, você é tranquilão. O que você pensa sobre o seu futuro? Eu falo, que futuro? Eu já tô... o futuro é meu presente. Eu tô no meu projeto de década e o que o Grupo Primo entender, o que o board, o que o conselho do Grupo Primo entender que é o melhor para eu fazer, eu vou fazer. Se você chegar para mim amanhã e falar, Gianotto, preciso de você na recepção. Eu vou para a recepção. Gianotto, preciso de você no RH. Eu vou no RH. E chegamos junto ao entendimento, né, depois de 2 anos caminhando em tecnologia, de que faria sentido eu começar um movimento para tocar uma das nossas unidades de negócio. E até a história por trás do Equity, acho que a gente nunca contou essa história. Mas a história por trás do Equity, porque, convenhamos, né, somos um ecossistema de finanças e de consultoria financeira. Falamos muito com o universo B2C, mar aberto, milhões de brasileiros. Por que começar a falar com PJ? E muito do que a gente está falando aqui, essa mentalidade que a gente tem de construção de negócios, de construção de sociedade, cultura organizacional, cultura de fruta baixa, vendas com lucratividade, fez com que a gente construísse um ecossistema gigante em 2 anos, cara. É verdade, cara. E aí a galera vinha até aqui, falava, cara, 9 unidades de negócio em 2 anos, 5 delas frutos de processos de M&A, né, de fusão e aquisição. O que vocês estão aprontando aí? Eu lembro no começo, né, dos primórdios, quando você começou a idealizar o Equity mais, era muito sobre isso, né? A gente chamava as pessoas para fazer sessões de Q&A aqui. Empreendedores vinham fazer perguntas e respostas para você, eu participava de algumas, e a galera queria saber o que a gente estava aprontando, né? Que é, no final das contas, o alicerce da nossa escola, né? Daquilo que a gente construiu como escola de negócios, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, tem um momento muito marcante da construção do Equity+, que foi o momento que eu te chamei para falar que eu gostaria de liderar essa frente. E queria ouvir você falando disso, porque eu já falei sobre isso em podcast. Você me deu uma resposta assim,
você não está preparado, você não sabe vender. E foi muito genuíno esse feedback, muito sincero e muito bem recebido por mim, porque ele fazia total sentido. Sim. Eu nunca tinha vendido, cara. Como assim eu vou assumir um negócio sem nunca ter vendido? E eu queria ouvir você. E você, inclusive, me botou numa fria. Lá no Mastermind do Equity Mais Club em Campinas, faltando 20 minutos para acabar, você me chama de fora da plenária e fala para eu vender pro grupo do Mastermind. Né? Vai lá, Janoto, vende alguma coisa. Para esses caras, eles já pagaram 150 mil para estar aqui. Aí você me deu uma resposta assim, acredite, eles precisam muito da gente. Tem um monte de coisas que a gente pode ajudar as empresas deles que eles estão esperando só a gente chegar com a solução e a gente tem total conhecimento. Eu não sei o que você vai vender e nem como. Eu só quero que você me ligue mais tarde e me conte o que você conseguiu. Cara, o que aconteceu depois disso foi dor de barriga, mas eu fiz o pitch. Então eu queria ouvir sobre a sua lente, assim, cara. Porque foi um processo de mentoring e de delegar, né? Você estava me preparando para delegar um negócio do Grupo Primo ultra relevante. Então casa muito com o que a gente está falando aqui, né? Sim. Cara, a gente tem muitas reflexões sobre isso. Primeiro, assim, a gente, sobre a história da criação do equity, né? A gente pode acreditar no que as pessoas falam, ou a gente pode experienciar o resultado que elas têm. Perfeito. Né? Então, no caso do Grupo Primo, independente do que a gente fala, quando elas olham para o grupo, elas entendem que existe uma corporação, existe uma empresa pulsando, crescendo. Pô, a gente tem 200 colaboradores, 300 consultores de investimentos, são quase 500 pessoas. Então o negócio está crescendo bastante e as pessoas olham e falam, cara, eles têm alguma coisa aí. E a gente começou, na época, a fazer alguns eventos aqui no Grupo Primo. Como você mencionou, as pessoas iam perguntar. A gente simplesmente abria 3 horas de mentoria, perguntava o que queria, e é isso. E foi muito bacana a experiência. Chegou uma hora que a gente validou que existia essa demanda, as pessoas tinham interesse e queriam dar um próximo passo. E aí a gente criou de fato uma imersão, né, que aí era uma experiência com muito mais de 3 horas, com um ticket mais alto e menos gente, para que a transformação fosse mais profunda. No meio desse processo, a gente começou a fazer muitas tentativas, tivemos muitos erros, muitos acertos, e encontramos um modelo do equity, né, onde a gente formava grupos menores de empreendedores para que eles pudessem se desenvolver em alguns pilares importantes dos negócios, como cultura, vendas, marketing, gestão, enfim. E aí no meio disso, a gente entendeu que depois disso ainda existia uma demanda para um grupo mais nichado ainda. Foi quando a gente lançou o nosso Mastermind, o Equity Mais Club, onde a gente tem um corte de faturamento dos empreendedores. Eles são empreendedores com algum grau de sucesso, né, com faturamento relevante, número de colaboradores relevante. E aí no meio de tudo isso, você sempre foi um cara que participou ativamente de tudo no grupo. Né? Você é um cara que você é quase que o coringa, porque você tem muitas habilidades. Né? Então você é um cara muito bom com pessoas, você é um cara muito bom de tecnologia, né? Você tem uma série de coisas que tornam você um cara muito valioso no mundo dos negócios, né? Fora os seus princípios e cultura particular. E aí, foi sendo natural que acho que de alguma forma você foi sendo puxado, né, para o equity. Um dos motivos é porque o equity ele é algo multidisciplinar, né, e você tem muitos atributos aqui que podem ajudar os empreendedores. E em um determinado momento você estava nesse evento que você mencionou. Estava nesse evento, era um evento só com empreendedores de altíssimo nível, né, um evento onde todo mundo estava lá, pagou 150 mil reais ou alguma coisa próxima disso. E aí eu te dei essa missão. E essa missão é um momento muito importante, é uma coisa que o empreendedor tem que ter muito clara na sua mente, que é o seguinte: você não pode ser um empreendedor super protetor, né? E imagina para um pai não ser super protetor com um filho, né? Você tem 2 opções: ou você vai super proteger hoje e ele vai apanhar do mundo, ou você vai deixar ele apanhar hoje, enquanto ele está num ambiente controlado, para que ele possa depois não sofrer sozinho. A melhor decisão, racionalmente falando, é que você não seja o pai mais super protetor do mundo. Isso não significa que ele não vai ter uns arranhões, às vezes vai se quebrar, vai se machucar, vai se decepcionar, mas é isso que vai fazer ele crescer. Por quê? Porque é quase como se ele estivesse andando de montanha-russa num ambiente controlado. Ou seja, no final das contas vai terminar com o carrinho no mesmo lugar. Se ele for para o mundo assim,
O risco é muito grande. Né? E o ponto para isso é que você precisa ter algum grau de confiança nessa pessoa. E esse dia foi o que aconteceu contigo. Porque eu sabia que você ainda não estava preparado para isso. Porque você é incrível em muitas coisas que eu não sou. Nessa área, eu tenho mais experiência. E eu sabia que você não está pronto lá. Era melhor eu fazer um pitch. Com certeza, mas você precisava passar por isso. Você precisava não passar por isso por causa de mim, mas por você. Você precisava se provar nessa área. Para você mesmo, mostrar que você conseguia fazer isso. E eu acho que toda vez que a gente tem um momento que muda a nossa vida, esse momento geralmente vem acompanhado de um frio na barriga. Né? Então, eu lembro que quando eu subi num palco, uma vez para 10 mil pessoas, eu fui no banheiro também. Eu lembro que quando você pede em casamento, você dá um frio na barriga. Né? Quando você vai começar a empreender ou mudar de emprego, dá um frio na barriga. Só que esses momentos são os momentos que mudam a sua vida. E esse momento é o momento que te dá um frio na barriga insano. E é claro que ainda não era, você não tinha experiência nisso, mas o empreendedor tem uma coisa que outras pessoas não têm. Coragem. E a coragem no mundo dos negócios, ela talvez seja mais importante do que sua habilidade técnica, porque a coragem te faz ser cara de pau. Te faz fazer coisas que os outros não estão dispostos a fazer. Então, às vezes, você vê o carreirista que tem um baita currículo, que estudou fora, que estudou pra caramba, tem um currículo invejável, fala não sei quantas línguas, e aí não tem coragem de fazer muita coisa. O empreendedor, às vezes, você vê um que não fala nem português e ficou bilionário. Por quê? Esse cara tem coragem. O empreendedor precisa de coragem. E você estava na transição entre o cara que você é empreendedor, você é sócio, mas você tinha um mix de executivo aqui. Então, esse é o momento onde você deixou de ser um executivo e virou um empreendedor. Porque quando você fez isso, você virou dono do negócio. Você conquistou essa autoridade através da coragem. Que antes, há um tempo atrás, eu tinha te dito que você não estava preparado, que você não sabia vender. E de fato não sabia. Mas não saber é diferente de garantir que você nunca vai aprender. Né? E o empreendedor, ele aprende, ele tem coragem e também ele faz uma coisa que aconteceu esse dia, ele delega. Né? Nesse dia, eu talvez não tenha delegado corretamente. Mas acho que foi importante isso ter acontecido dessa forma. Como se delega? Né? A delegação ela vem primeiro do reconhecimento de que existe algo que pode ser feito por outra pessoa melhor do que você, ou de uma forma mais eficiente, seja com menos custo ou com mais resultado. E aí depois disso você cria um processo, você mostra para essa pessoa que vai receber essa demanda você fazendo esse processo. Depois você acompanha essa pessoa fazendo o processo e depois você, através de indicadores, monitora o andar da carruagem e você intervém quando necessário. Nesse dia, eu não fiz a delegação corretamente. Na verdade, eu fiz uma delegação incorreta. Só que a gente já tinha convido tempo demais junto para eu saber que seria importante isso para você. Total. E acabou que deu certo, porque no final das contas o que aconteceu? Você assumiu o Equity Mais, você toca o Equity Mais melhor do que eu e qualquer um aqui, você se apaixonou pelo projeto e você transforma a vida de vários empreendedores. Por isso que hoje você é o CEO do Equity Mais. E por isso que o Equity Mais está só começando. Então, não tenho nenhuma dúvida que esse projeto vai ser mais gigante do que ele já é. Então, sou muito feliz de ter acontecido. Mas, cara, foi muito bom. Eu acho que você delegou do jeito que tinha que ser delegado. Eu precisava passar daquele jeitinho, cara. E eu acho que é muito da nossa afinidade. Porque eu considero que eu poderia fazer algo semelhante contigo. Inclusive, já te botei numas frias, assim, de Thiago, eu preciso disso agora. Sério? Agora assim? Sério? Agora sim. E foi um pouco do que você fez comigo. Mas o mais legal desse dia foi que assim, foi marcante pra mim e ao mesmo tempo cômico. Foi que você virou e falou assim: cara, agora você vai entrar lá na plenária. Eu não sei, a frase foi essa: eu não sei o que você vai vender, mas é muito importante que você venda. Me liga à tarde pra me contar como foi. Aliás, preciso ir, que faltam 10 minutos. Você vira as costas e dá tchau. E eu fico assim, olhando pra você avançando. Aí eu chego no Marcelo e falo assim: Marcelo, cara, o Thiago me botou numa fria. E é muito legal que toda a galera do clube sabe dessa história. É muito legal isso. E eu falei: o Thiago me botou numa fria. Eu acho que eu não tenho opção. A opção mais óbvia é eu, cara, simplesmente não fazer. Mas eu preciso passar por isso. Então eu reconheci muito rápido que eu precisava passar por aquilo. E hoje eu me sinto muito tranquilo pra, cara, desde operar... Assim, não sei se você sabe, mas depois dessa ação, quando eu voltei, eu fiquei 1 mês dentro do Inside Sales, ligando 2 horas por dia. E depois eu passei 1 mês no atendimento,
no caso era da Start, para tomar as chineladas do atendimento também. Acho que era importante. Acho que o empreendedor, esses dois lados, o lado quali, de entender o impacto do seu produto na ponta, a dor do cliente na ponta, e atendimento e vendas, te dá uma casca grossa muito forte para enfrentar, né, cara? Tanto vendas quanto qualidade aqui, né? Que acho que é um mix importante pra gente fazer. Cara, deixa eu te falar um negócio. Isso que você passou, que com certeza foi um divisor de águas aqui, eu passei também, cara. Passou? Uma situação muito parecida. Muito interessante. Porque quando eu era assessor de investimentos, e eu não tinha meu escritório, eu era um assessor que trabalhava para um outro escritório, né? E eu era bem júnior ali, bem júnior. Eu lembro que aconteceu uma situação muito engraçada. A gente usava como estratégia de captação, a gente dava palestras. E aí essas palestras, logo depois a gente perguntava se a pessoa não queria que a gente cuidasse do dinheiro dela. Só que eu não fazia essas palestras. Pelo contrário, eu tinha medo de falar em público, eu não tinha conhecimento, era muito louco. E aí, nesse dia, uma diretora do escritório, ela falou assim, gente, a casa caiu, o palestrante de hoje não vai estar aqui, e alguém precisa dessa palestra. E quem dessa palestra, cara, pode ficar com os clientes se conseguir trazer eles. Quem topa? Eu falei, caraca, nunca fiz isso na minha vida. Aí eu já levantei a mão tremendo, sabe? E todo mundo falou, meu, você tá louco? Você nem sabe fazer, você tá maluco? Eu falei, não, tudo bem, mas eu vou dar um jeito. Eu não estava preparado, ninguém me ensinou. E aí eu fui com muito medo. E aí eu fiquei dando lá um treinamento para 2 pessoas. Por muitas horas. Com muito medo. Mas o que aconteceu quando terminou? Quando terminou, algo virou na minha mente. Alguma chave mexeu ali dentro. Porque eu descobri o meu talento ali. Quando eu venci o meu medo. Não é que eu deixei de ter medo. Quando eu fui. Quando eu decidi ir. Porque eu tinha uma opção de não fazer, você também. No máximo, a gente poderia ficar sem ninguém lá para dar palestra, você poderia depois a gente discutir, mas você tinha opção de, né? Ninguém apontou uma arma na sua cabeça. Uhum. E aí eu também fui, e quando eu terminei isso, eu falei, meu, até que eu fiz bem esse negócio. Aí eu descobri meu talento ali. Meu talento é o de educar, me comunicar e organizar meu pensamento. Esse é o meu talento. Mas eu só descobri porque eu tomei essa decisão. E aí algo mudou na minha vida, igual você. Então, as pessoas, elas passam por esses momentos de tempos em tempos. Só que o como elas reagem a isso é o que define se elas vão para frente ou para trás, ou ficam estagnadas. Por isso que eu acho que o empreendedor ele precisa de muito mais coragem que competência, porque o resto você delega. Total. Total, cara. Ô Tiagão, deixa eu aproveitar, queria te fazer uma pergunta. É uma reflexão. Tá. Qual você acha o maior diferencial do Equity Mais, cara? Existem várias escolas de negócios, inclusive a gente falou sobre isso esses tempos, né? A gente tem desde escolas mais tradicionais, que se conectam com um ensino mais formal, e outras, cara, num caminho mais de disrupção, tentando trazer visão mais de startups, unicórnios, metodologias, ferramentas. Onde a gente se diferencia? Eu tenho uma opinião, queria te ouvir. Comendo um ranguinho, uma ranga da boa ainda, hein? Pra ficar fitness igual você, né, Juliano? Pô, um dia eu chego lá, nesse shape aí. Cara, de uma forma geral, assim, tudo que mexe com informação tende a se comoditizar muito. Porque não tem nenhuma informação que seja nova em nada. Tudo é velho. Tudo é velho ou muito atual, né? Então, se você fosse pegar todos os treinamentos de negócios do mundo, tem uns mais atualizados, uns menos atualizados, mas todos têm lógicas parecidas. Então, o que a gente tenta fazer no Equity Mais aqui? A gente tenta sempre estar atualizado. Sempre. Premissa, né? Premissa, bom, tem que estar up to date, tem que ser uma coisa incrível, né? Num padrão de qualidade muito alto. Né? A gente não pode perder isso para ninguém. Tanto é que o nosso NPS é o maior do mercado. Ponto. É o maior do mercado, é muito alto o NPS. Agora, o que eu acho que tem de diferente, Gina, a gente tem focos diferentes, mas o que eu acho que tem de diferente, eu acho que é a nossa cultura que acaba sendo, de uma forma tácita, transmitida no treinamento. Né? Então, se você vai num lugar onde todo mundo se veste de jeito específico, você vai ver todo mundo com esses padrões e valores ali. Se você vai num Equity Mais, onde você tem um ecossistema como o nosso, uma cabeça conectada com o digital, com um foco em vendas e marketing, você vai ter, né,
um foco maior nisso lá no treinamento. Você vai ter uma autoridade, uma qualidade maior nesse tipo de coisa. Então, o que você vai encontrar lá é um pouco do DNA que só a gente tem. Né? Porque se eu for falar que o diferencial é conteúdo, putz, a gente tá ali up to date, entendeu? A gente tá ali sempre nas cabeças, tudo que é novo a gente vai atrás. Mas a diferença é o nosso DNA, que ninguém tem, porque isso é o que não dá para ninguém ter. O que não dá para ninguém ter é a sua história, é a sua impressão digital, é isso que a gente tem. Agora, eu acho muito difícil, talvez tenham poucas empresas no mundo que construam um ecossistema digital como o que a gente criou, né? Então a gente acaba passando todos esses valores que são reais ali. E se você for olhar para o NPS, poxa, eu diria que o carinho que a gente tem pelos nossos clientes, aí esse daqui talvez seja o maior do mercado mesmo. Acesso, carinho, atenção. Cara, eu O que considero, você acha? eu considero que a gente tem, eu acho que a cultura é um pilar muito importante. Eu concordo com você. Você citou a parte da forma de se vestir, né? Mas, cara, existem imersões, cara, que vão mais para lados emocionais. Existem imersões que vão mais pro lado racional. Eu acho que a gente tem um equilíbrio, cara. Que a gente é muito equilibrado aqui. Todo mundo, todos os sócios do Grupo Primo são gente boa, são uma galera muito estudiosa e muito, assim, a gente, acho que o adjetivo aqui seria, não é nem um adjetivo, cara, a gente expõe muito, de forma muito real, nossas vulnerabilidades, cara. Os nossos acertos, os nossos erros, que geralmente a galera tende a blindar um pouco da história feia, vamos chamar dessa forma, da parte feia da jornada, a galera dá uma mascarada e olha para vitórias. E a gente passou por, cara, grandes acertos e grandes erros, como você mencionou, e a gente mostra muito disso, desse lugar, nossos aprendizados. Quer ver um exemplo muito legal? Quando a gente fala de OKR, se a gente for no By the Book, cara, o que é o OKR, os livros, e o que é geralmente ensinado, tem o desdobramento, né? Você vai lá, cara, a gente tentou fazer desdobramento aqui na empresa de OKR, a gente passou um semestre só desdobrando e não terminou de desdobrar. Então a gente chega num lugar e fala, cara, tenha um objetivo claro, uma direção clara, já muda o jogo. Porque a gente já fez desse jeito, a gente já desdobrou e, cara, a gente passou o semestre inteiro desdobrando. Eu tô falando aqui de um aspecto técnico, mas vai em vários outros aqui, cara, da velocidade de crescimento, do tamanho das oportunidades que a gente tentou abraçar, visto o mar de oportunidades que a gente tem, quais foram boas, quais foram ruins. Acho que isso é muito importante. Acho que um segundo aspecto é que nós somos financistas. É uma empresa de educação financeira, o Grupo Primo e consultoria financeira. Então, se tem uma coisa que a gente lida muito bem em empresas, gestão de caixa, visão de equity. Esse é um diferencial muito forte nosso e acho que é um DNA. Assim, acho que ninguém fala de gestão financeira, ninguém fala de oportunidades inorgânicas, né? Vamos falar aqui de fusão, aquisição e etc., como nós, além do aspecto de cultura organizacional. E o terceiro, que eu acho que é uma base também de diferenciação muito legal, é a senioridade da nossa empresa. Se a gente, assim, eu tenho feito um trabalho aqui no Dopamina, cara, de trazer sócios do grupo, grandes diretores, que a galera não sabe, né? Se pegar a história do Fernando Vasconcelos. Pô, olha a história do cara. O cara foi CMO, tocou sininho, você tava lá com ele, né? Na Nasdaq da XP, um cara com uma história gigantesca. A Mônica, fundadora da Rico, vendeu a Rico pra XP, agora tá com a gente. Marcelo Tavares, ex-BTG, ex-Falcone. André Gradin, João Sandrini. A gente poderia falar de vários aqui. Então, assim, a gente tem um bastidor, né, de liderança sênior na empresa que fomenta essa curadoria do que a gente leciona, vamos chamar dessa forma, o que a gente apresenta e gera transformação dentro da imersão, que ninguém tem. Assim, para olhar a senioridade do nosso time, cara. Cada vez que eu paro para refletir sobre isso, a gente precisa contar mais dessa história, sabe? Então, acho que essa tríade do nosso jeito de ser, da nossa cultura, com esse lugar de apresentação das nossas vulnerabilidades, acertos e erros, e esse lado financista e sênior, eu acho que é um DNA fenomenal da escola, assim, do grupo como um todo, mas que vem muito inserido na forma como a gente apresenta cases e apresentamentos nas imersões, né? Concorda? Total. Você tá falando, eu tava pensando aqui o seguinte. Tem muita gente se propondo a ajudar os outros por aí, né? E você precisa criar certos filtros, né? Quem você ouve, quem você segue, né? Porque você consegue ter opiniões que são completamente divergentes em qualquer área. E no final das contas, é muito difícil as duas estarem certas, por mais que seja possível.
E aí, ao longo da vida, eu comecei a perceber o seguinte, falei, cara, precisa existir um filtro. Qual que é o filtro correto? O filtro correto, na minha concepção, assumindo que você sempre precisa de alguém para te ensinar algo que você não sabe, ou para te levar para algum lugar que você não conseguiria chegar sozinho, o filtro correto é, você precisa acompanhar ou pedir orientações para pessoa que tenha uma pele em risco. E pessoas que tenham passado pelo teste do tempo. Então, se eu for seguir alguém que fala de investimentos, essa pessoa ela acertou o investimento por sorte, essa pessoa não é uma boa investidora. Ela precisa passar por crises, precisa passar por momentos, para você atestar que realmente ela sobreviveu ao tempo. Quando eu me liguei disso lá atrás, esse é um conceito que eu conheci através do Taleb, mas na verdade eu descobri que não vinha dele, tinha outra pessoa antes dele que já falou disso, que eu não lembro o nome agora. Eu entendi que eu precisava investir meu dinheiro publicamente. Por quê? Porque eu acreditava que eu precisava passar para as pessoas isso. Não, eu tenho skin the game. Tanto é que invisto publicamente há 6 anos, enfim, minha carteira de investimento está super interessante. E aí, quando a gente vem para um dos negócios, é a mesma coisa. Você precisa olhar para as pessoas que têm resultado. Só que qual que é o ponto? O ponto é que nos dias de hoje é muito difícil, cara, você não ser ludibriado. É muito difícil. Então, uma das coisas que eu faço é também palestrar, né, e incentivar, inspirar empreendedores, tá, ao redor do Brasil, em vários tipos de eventos. Eu comecei a ver que tem muita gente que fala sobre, por exemplo, sucesso financeiro, empreendedorismo, investimento, que não tem um real guardado, que nunca vendeu uma empresa, que não faz uma gestão, que a empresa não cresce. Eu comecei a olhar para isso e falei, cara, caramba, como assim? Existe um mundo fake, né? Existe um mundo fake. E no nosso caso, a gente tem um problema, mas que também é um ponto positivo desse lado. A gente não tem como esconder nada da nossa vida. Porque talvez de todo mundo que ensine ou fale sobre negócio, talvez a nossa vida seja a vida mais publicamente exposta que existe. Então tudo que é podre nosso, ou tudo que deu errado, é exposto antes mesmo de a gente saber que deu errado. Né? Deu um problema com o processo. Eu nem sei que deu problema. Pum, já sai publicamente. Né? Ai, demora um mês para chegar na nossa mesa. Cara, tá louco, assim, tudo sai antes. Então, o interessante é o seguinte, as pessoas elas criam uma certa ansiedade e um senso de inferiorização porque elas comparam o bastidor delas com o palco dos outros. E, cara, é injusto isso, é injusto isso. E aí você vai aprender com alguém, essa pessoa só fica falando um monte de discurso bonito, um monte de termo em inglês interessante, só que você não sabe como tá o negócio dessa pessoa. Essa pessoa está te ensinando como ser bem-sucedido, eventualmente, né? No nosso caso, não. No nosso caso, a pessoa ela conhece a nossa cozinha, a nossa experiência, o que deu errado, o que deu certo e a nossa realidade. Então, uma coisa ela pode ter certeza. Quando ela vai na Equity Mais, ela está descobrindo o que é a verdade. É o que funciona e o que não funciona também, pela nossa experiência e pelo relacionamento que a gente tem. E a gente tem que sempre lembrar que o Equity Mais não é apenas um conglomerado de estudos que a gente fez, é um conglomerado de conversas que a gente teve. A gente tem aqui possivelmente os maiores podcasts de negócio do Brasil, e a gente no Brasil deve ter uns 230 bilionários. Cara, só eu já devo ter conversado com 60 deles. E muitos deles gravados e estudados, etc. Então, assim, tudo que a gente leva é uma mistura da experiência prática nossa, acadêmica, né, e teórica, e a experiência de terceiros, de pessoas que deram certo e que contam as suas histórias. Então, o Equity Mais eu acredito que seria um pacote completo, Gina, para todo empreendedor. Caramba, me deu um insight aqui. Hoje, depois toma nota dessa aí. Vamos gerar um histórico dessas conversas, dos podcasts com os maiores insights de empreendedorismo. Legal. Porque esse ponto que o Thiago trouxe super... Porque a gente foi na fonte, né? Eu cheguei para eles e falei, por que você ficou bem sucedido? A gente tem várias entrevistas e tudo, e muitas que a gente nem publicou, assim, bem legal. Muito bom, cara. Eu adorei nosso papo, cara. Esse tempo que a gente teve juntos. Quero ter mais doses como essa. E é muito legal a audiência do Dopamina conhecer nossa história, cara. Não conheciam, né? Agora conhecem. Não conheciam e agora conhecem. Então, eu queria te agradecer pela participação, por trazer, cara, essa luz. Você carrega uma luz, cara. E é sempre quando eu converso com você, as coisas abrem. Então, acho que esse lugar que a gente falou de delegar, do caminho que a gente tem que escolher para as tomadas de decisões difíceis das companhias. Cara, o porquê que criamos o Equity Mais, eu acho que solidifica muito da tese.
Eu estava esperando por esse podcast, estava esperando por esse momento para contar, e acho que a gente conseguiu passar essa mensagem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gina, muito obrigado. Desculpa que eu tô mastigando. Pode terminar. Você sabe que faz parte do processo. Skin in the Game. Skin in the Game. Falamos sobre isso aqui hoje. Perdi 23 quilos já. Vamos nessa. E muito obrigado pelo convite. Você é um cara especial. Quero participar de novo aqui. E, cara, arrebenta, você é o cara. Eu te admiro muito. Eu também, irmão. Espero que a galera que tá nos ouvindo possa te admirar um tantinho do quanto eu te admiro e possa aprender com você também no Equity. Estamos juntos. Muito obrigado. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar o Dopamina, fortalecer essa musculatura empreendedora do Brasil. A gente vive um momento de mundo muito importante, momento de empreendedorismo muito importante. Eu conto com você para difundir nossa mensagem. Até a próxima.